Olá, incríveis alunos! Olha aqui quem está aqui é o professor Murilo Amati, nesse ambiente incrível aqui que eu criei. Você vai ver que a gente está todo tecnológico para uma aula de história. Você fala, professor, mas por que você colocou aí esse fundo do universo aí? É porque eu gosto, eu acho que o universo é uma coisa incrível. Adoro constelações, planetas, essas imagens que a NASA solta. Eu acho que isso tem tudo a ver com história. Só não enxerga quem não quer. Astronomia e história tem tudo a ver. Fiz tudo bonitão para uma aula com vocês do 8º ano para falar sobre socialismo utópico e científico. E também sobre anarquismo. Esse é o tema da nossa aula de hoje, né? Pensadores do século XIX em diante que pensaram os problemas do capitalismo, os problemas da industrialização, as formas de poder resolver a miséria que surgia nas cidades, as cidades desordenadas, bagunçadas durante o século XIX, as cidades estavam crescendo com o capitalismo. Então a gente vai ver um pouco sobre isso hoje. Vamos entender o pensamento dessas pessoas, os socialistas e os anarquistas. Tá bom? Vou fazer uma mágica aqui para vocês. Presta atenção, hein, ó. Olha lá, tá muito tecnológico aqui. História aqui é um negócio do futuro. Não tem nada a ver com o passado, é que é negócio do futuro, certo? Tá aqui, né, o nosso diálogo. Vai ser onde eu vou apresentar os slides. Socialismo e anarquismo. Bom, qual que é a primeira coisa que é legal a gente lembrar? Acho que é legal a gente lembrar um pouco, retomar o que era a sociedade capitalista da época. Bom, o capitalismo a gente vê não é uma coisa que surgiu no século XIX. Ele vem existindo a partir da acumulação de riquezas nas atividades mercantis, compra e venda. Então, os burgueses, né, pessoas que mexiam com comércio desde do fim ali do término da Idade Média, eles vão enriquecendo. Por quê? Porque trabalhava muito, porque vendia várias coisas, comprava-se, vendia e trabalhava-se arduamente no comércio. Então essas pessoas enriqueceram. Daqui a pouco eles foram se tornando banqueiros, pessoas influentes, foram ganhando mais influência que os próprios reis das monarquias europeias e foram se metendo com viagens para América, viagens para a Índia, e enriquecendo com isso. E aí eles estavam num ponto que eles estavam financiando várias coroas europeias, vários reis pegavam empréstimo com essas pessoas, e aí vai chegar uma época que vai começar a haver um desenvolvimento, né, um desenvolvimento científico. Então ali passa pelo iluminismo, e os pensadores iluministas vão começar a ver que é preciso tentar entender a natureza, começar a se estender seus estudos sobre a física, sobre a mecânica, e aí vai surgir as máquinas a vapor, e essas máquinas a vapor vão fazer com que a fabricação de coisas fique muito mais rápida, porque as máquinas trabalham mais rápido que os seres humanos, né? E aí a máquina a vapor vai fazer uma revolução, e essa revolução a gente chama de revolução industrial. E quem eram os donos das fábricas? Aqueles que tinham juntado dinheiro ao longo de séculos, aqueles que tinham conseguido dinheiro com o seu trabalho, óbvio, mas que aí já o dinheiro fazia dinheiro. Nesse ponto, o fato de ter dinheiro para ter uma fábrica fazer com que a pessoa pudesse ser muito mais rica sem nem precisar trabalhar, porque aí ele pagava outras pessoas. E aí os camponeses começam a vir, e os camponeses vêm morar nas cidades grandes, nas cidades que eram pequenas, e vão começar a crescer, né? E essas cidades elas vão crescendo e vão começando a embrulhar a gente, e aquele monte de gente, e as pessoas vão começar a brigar por uma vaga de emprego, e aí de repente a pessoa, bom, enfim. Esse aí é o cenário industrial e os problemas do cenário industrial. O crescimento das cidades vai fazer isso aí. Os trabalhadores vão se acumular nas periferias. Isso aí acontece em toda a grande cidade. Aqui a gente está falando das cidades lá da Europa, como Londres, Manchester, Paris, Berlim. Então a gente está falando das cidades que hoje são capitais europeias, dos países europeus, mas naquela época eram cidades que estavam em crescimento, né? Hoje no Brasil a gente vai ter casos parecidos na cidade do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, porque são cidades capitais onde se acumula a indústria, e ali nessas capitais se acumula também as pessoas que vão em busca de emprego. E não foi diferente no século XIX lá na Europa, no século XVIII e XIX, e não vai ser diferente aqui no século XXI no Brasil. As pessoas vão atrás de emprego, certo? Enfim,
Mas qual que eram os problemas? Primeiro, o problema era moradia, habitação. As pessoas viviam mal, moravam mal, não tinham onde morar, ou moravam numa espelunca, uma família num quarto, enfim. Isso aí não tem nada de anormal quando a gente está falando de pessoas que vão se aglomerar para trabalhar em algum lugar, né? Então mora onde dá, faz o que dá. E aí a gente vai ver que esse era um problema, o habitacional. Mas qual outro problema que tinha? Acumulação de capital. Como assim? Bom, o trabalhador ralava. Mas quem ganhava mais dinheiro era o dono da fábrica. Por quê? Porque eram muitos trabalhadores, né? Muitos trabalhadores, então o salário, tinha muito trabalhador disponível, o salário era baixo. Então o salário pago aos trabalhadores nunca é que ele ia ser maior do que o lucro, porque afinal o dono da fábrica investe, ele investe em máquina, ele que tem o dinheiro para contratar as pessoas, ele paga o salário de todo mundo, ele que paga o material, né? Se você vai fazer tecido, então vai fazer tecido de algodão, quem comprou o algodão é o dono da fábrica, não é o trabalhador. Então, nada mais justo, né? Não é mais justo que o dono da fábrica fique com a maior parte da produção, né? A maior parte do lucro, a maior parte da renda, o lucro, né? Então, aqui, acertei. Aqui a gente tem uma imagem de dois burgueses, é assim que eram retratados os burgueses, sempre de fraque, cartola, né, uma roupa social, porque, né, eles faziam negócios, era um homem de negócios, não é um homem trabalhador, então ele pode usar uma roupa mais chique, porque ele faz negócios, ele vai no banco, ele investe dinheiro, ele pega dinheiro, ele vende, compra suas fábricas e vai fazer compra de material e vai vender seus produtos. Então o burguês, ele se veste bem, a cartola é o símbolo do burguês, né? Então aqui dois burgueses estão torcendo um trabalhador. Isso aqui é uma charge da época, é uma gravura, né? É lógico que é satírico, é uma brincadeira, é uma ironia. Ninguém torcia ninguém assim. E desse trabalhador que está sendo torcido, está pingando moedas de dinheiro. O que quer dizer? Qual que é a interpretação? Olha, os patrões espremem tudo que pode e tiram o máximo de dinheiro dos empregados, depois joga eles de lado, assim como tá ali alguns caídos ali do lado, né? Mas, enfim, um problema era esse, acumulação de capital. Então, quem enriquecia era quem já era rico e quem era pobre tendia a trabalhar por um salário ínfimo ali, miserável, né? As condições de trabalho também eram outro problema. Por exemplo, mulheres que trabalhavam, tinham que trabalhar em casa, fazer a limpeza, a comida e também cuidar das crianças, e também ia para as fábricas trabalhar e ganhavam menos que os homens, né? As crianças também trabalhavam, como você pode ver na fotinha aqui, ó, as crianças trabalhando na fábrica, pesado mesmo, ali, né? E ganhavam menos que os homens adultos também. E os homens adultos ganhavam muito bem? Também não. Por quê? Porque o número de pessoas disponível para trabalhar, né, permitia que o dono da fábrica falasse, olha, se você não quer por esse valor, uma outra pessoa vai querer. Então não tinha lei de salário mínimo, nada disso como tem hoje. Então ali o trabalhador, ele tinha uma péssima condição de trabalho. Sem contar que, por exemplo, se sofresse um acidente no trabalho, sei lá, perdeu a mão na máquina lá, perdeu a mão, desculpa, né? Vai para sua casa, você não pode mais trabalhar, a gente vai contratar outra pessoa. Hoje, por exemplo, a legislação diz que tem que receber indenização, né? Que a pessoa vai receber uma pensão enquanto ela não puder trabalhar, e ela vai receber uma pensão para poder se garantir sua vida, né? É questão de garantir a sua vida. Mas naquela época não tinha nada dessa legislação, era assim, perdeu a mão, perdeu a orelha, sei lá, ficou paraplégico. Infelizmente, vou ter que contratar outro, tchau, até uma próxima. Então, isso aí era uma outra péssima condição de trabalho. Sem contar os que trabalhavam nas minas, aspiravam gases tóxicos, iam morrendo aos poucos, mexiam com substâncias pesadas, enfim. Isso tudo, essas condições, vão fazer com que os trabalhadores vão ficando descontentes e ele vai criando aquela movimentação em que os trabalhadores vão começar a se encontrar e vão começar a reclamar junto. E aí a gente já viu um pouco sobre greves, né, que eles organizavam, a gente já viu sobre ludismo, que foi o movimento de tentar quebrar as fábricas e achar que isso ia resolver. Mas enfim, tudo isso, né,
foi gerando um movimento que eles foram pensando, a gente precisa se organizar, a gente precisa se organizar, a gente precisa se organizar. E aí vai surgir o socialismo. Socialismo que vem da palavra social ou associar-se, né, que é você buscar benefícios coletivos para a sociedade, para toda a sociedade, né? Então ali socialismo vem dessa palavra do social. E aí vai surgir um pensador chamado Saint-Simon. Saint-Simon era francês e ele vai ser um dos primeiros pensadores a pensar formas de combater as mazelas, as crises, né, as misérias do capitalismo, do industrialismo. Então ele vai começar a se voltar contra esse capitalismo em que a acumulação de capital fica numa mão só. Ele queria incentivar todos os donos de fábricas para entender que é importante que o trabalhador ele esteja bem, porque senão a sociedade não progride. Que se o trabalhador não tiver condição de trabalho, que se o trabalhador ele não tiver uma riqueza relativa, se ele não tiver boas condições de vida, a sociedade fica miserável. Não é só o trabalhador que vai se danar, todo mundo se dana. Por quê? Porque a sociedade ela fica, vamos dizer assim, invivível. Ela fica absurdamente incômoda. Então Saint-Simon viveu aí de 1726 a 1825. Ele foi um dos primeiros pensadores a colocar uma teoria socialista e começar a entender que o capitalismo ele tinha que ter mais coração, que ele tinha que se preocupar um pouco mais com a condição do trabalhador. Bom, não foi só Simon que teve ideias socialistas, não. Logo depois vem Charles Fourier, outro francês. Charles Fourier, ele também criou ideias, né, de que o cooperativismo, a cooperação entre trabalhadores, poderia produzir sociedades mais justas, mais iguais, aonde os trabalhadores tivessem mais condição de vida. E ele criou um modelo chamado de modelo dos falancérios. Os falancérios eram modelos em que, ao mesmo tempo, eram prédios, grandes prédios, construções, aonde, ao mesmo tempo, os trabalhadores viviam e trabalhavam. Então tinha os espaços de trabalho muito próximos aos espaços de vida. Então ele pensou, desenhou lá, criou uma série de regras para a construção desses falancérios, né? E nesses falancérios as pessoas viveriam e trabalhariam e cooperariam, e tudo que fosse produzido por aquelas pessoas seria usado por elas. E aí ele tentou incentivar alguns capitalistas, alguns banqueiros, alguns industriais a investir nesse modelo de falancérios. Só que não teve sucesso, as pessoas não queriam investir, porque para investir nisso os gastos eram altos. E eram gastos com condição de vida dos trabalhadores. Mas isso não rendia lucros para quem investia tão altos quanto investir no modelo capitalista, onde não tem a preocupação com as condições de vida do trabalhador. Então ali ele propôs um modelo, mas fracassou porque os capitalistas, os burgueses, os donos do capital não quiseram investir. Mas também houve pessoas que investiram nos modelos falancérios. Esse aqui, por exemplo, essa imagem que está aparecendo aqui, ó, é uma fotografia de um salão comunal, um salão de uso comum do Familistério de Godin. O Familistério fundado por um rapaz chamado Godin. E aí esse Familistério funcionou durante algum tempo, inspirado no modelo dos falancérios. Aqui, como você pode ver, tem vários ali vou botar outra mágica aqui, ó. Vou colocar os slides para você poder ver com mais detalhe aqui. Ó, como você pode notar lá dentro, o que você tem várias portas, né? Eram quartos para as famílias, né? Todos viviam no mesmo espaço. Eram várias famílias de trabalhadores vivendo no mesmo espaço, certo? Então, aí a gente vai ter o modelo de familistério posto em prática. E aí você fala, mas isso foi só na Europa? Olha, não foi não. No Brasil teve o projeto de implantação do falancério de Saí,
né, em Santa Catarina, né, uma comunidade alemã, se eu não me engano, alemã, que queria colocar em prática esse falanstério. Aqui está o desenho do projeto, né, o modelo de como seria esse falanstério. Você vê que é um negócio bem pensado, tem jardins, tem áreas de floresta, áreas de diversão, de lazer, né, praças. Por quê? Porque as cidades da época eram caóticas. Aonde os trabalhadores moravam não tinha praça, não tinha um jardim, não tinha área para as crianças brincar, não tinha escola, não tinha. Então, assim, as cidades eram caóticas. Não é à toa que esses primeiros pensadores socialistas, eles são muito importantes para a arquitetura e urbanismo, porque eles começaram a pensar, ou melhor, repensar a arquitetura das cidades depois da Revolução Industrial. Então eles viram que as cidades precisavam ser repensadas. E esse repensar a cidade era para garantir qualidade de vida para os cidadãos, né? Enfim, mas Charles Fourier também não foi só o Saint-Simon e Charles Fourier que foram os pensadores desse socialismo. A gente tem também Robert Owen. Robert Owen era galês, nasceu no país de Gales, ali próximo da Inglaterra, e ele viveu uma parte da sua vida nos Estados Unidos. O que Robert Owen fez foi mais concreto do que os dois anteriores. Ele também pensava modelos socialistas. No começo ele era liberal, defensor do capitalismo, mas depois ele começou a criticar duramente o capitalismo, porque ele via que esse negócio de só tirar o lucro e não se preocupar com a situação do trabalhador, a qualidade de vida do trabalhador, não era justo. Então Robert Owen, ele enriqueceu, tá? Desde jovem ele trabalhou, ele era dono de uma fábrica, né? Dono de parte da fábrica, ele era dono junto com outra pessoa, e nessa fábrica, por exemplo, ele foi um dos primeiros a colocar a jornada de trabalho de 10 horas, trabalhar 10 horas por dia. Mas você fala, louco, professor, tem 24 horas no dia, 10 horas é quase, né, chega quase na metade do dia, né? Então você vai trabalhar 10 horas por dia, quase metade do seu dia, e o tempo para dormir, para descansar, para você comer, para você se divertir, pois para cuidar dos filhos, né? E o tempo? Bom, pois Robert Owen, ele impôs uma jornada de 10 horas na sua fábrica, mas as outras fábricas faziam jornadas de 14, de 16 horas. Então a jornada de 10 horas já era um avanço. Tudo bem, hoje, por exemplo, no Brasil, a lei diz que a jornada máxima pode ser 8 horas diárias, né? Baseado até numa ideia socialista lá, se eu não me engano, do Fourier, de que eram 8 horas para trabalho, 8 horas para dormir e 8 horas para desempenhar suas outras atividades. Então hoje, né, os médicos, os especialistas da saúde recomendam 8 horas de descanso. Isso aí vem de uma ideia socialista, lá dessa época do desenvolvimento do socialismo. Por quê? Porque 8 horas é 1/3 do dia. Então, 1/3 do dia para o trabalho, 1/3 do dia para descanso, 1/3 do dia para fazer outras atividades, como por exemplo produzir sua própria comida. Lá nos falansterios era assim, produzia sua própria comida, né, para fazer a sua própria roupa, enfim, para você cuidar da vida, né, cuidar da educação das crianças e tal. Mas enfim, Robert Owen, ele vai fazer esse avanço. Não bastasse isso, ele também propôs outros avanços, como por exemplo, criar escolas de jardim da infância. Por quê? Porque os trabalhadores tinham seus filhos e não tinham onde deixar, acabavam levando para trabalhar nas fábricas convencionais, as crianças trabalhavam, não tinham tempo de estudar, muitas morriam muito cedo, enfim. Robert Owen, ele via que a educação teria um potencial gigante para transformar a sociedade numa coisa melhor. Então era preciso garantir educação para as crianças, os filhos dos trabalhadores. Então ele criou ali a escola perto da fábrica, onde poderia deixar as crianças do jardim de infância. E aí também ele criou mercados onde os trabalhadores poderiam comprar as coisas que precisavam, alimentos, tecidos, roupas, remédios, etc., a quase preço de custo, quer dizer, sem lucro em cima. Resultado da ação de Robert Owen: faliu. Robert Owen faliu. Modelo exemplar, né, se preocupando com os trabalhadores, mas faliu. Então, não foi à toa que esse socialismo ficou chamado de socialismo utópico. Por quê?
A gente vai entender melhor isso para frente, mas esse socialismo, ele criticava os problemas do capitalismo, mas ele não pretendia acabar com o capitalismo, ou seja, com a acumulação de capital. Então, ele foi criticado mais tarde para os outros socialistas que vieram e foi chamado de socialismo utópico. Socialismo utópico, certo? O que quer dizer utópico? É de sonho, é uma coisa ideal que não existe em lugar nenhum e nunca vai existir, né? Então, utopia é isso, é uma coisa fantasiosa que não vai existir, né? Baseado nesse livro, no livro aqui do Thomas More, na Idade Moderna, o livro chamado Utopia, falando sobre uma ilha maravilhosa que não existia. Então, esse nome Utopia virou sinônimo de tudo que é maravilhoso, mas não existe. E é assim que ficou conhecido esses três socialistas que a gente acabou de falar, socialistas utópicos. Mas enfim, vamos passar adiante. Tem mais socialista? Tem mais socialista, né? A gente vai conhecer aqui Karl Marx. Karl Marx era alemão, pensador alemão, que trabalhou como jornalista, enfim, era metido com política, e ia para lá, ia para cá, vivia na Alemanha, vivia na França. E Karl Marx, ele defendia um outro modelo de socialismo. O modelo de socialismo em que o Estado, o governo, acabaria com a propriedade privada dos meios de produção. Quer dizer, as fábricas sairiam da mão dos empresários, né, dos donos das fábricas, e iriam para a mão do governo. Para quê? Para que o governo controlasse a produção, né? E dissesse qual ia ser o preço das mercadorias, que dissesse quanto se produziria, né? Que dissesse quanto se pagaria de salário para o trabalhador. Então o governo ou o Estado teria total controle sobre a produção. Ele entendia que só assim é que poderia diminuir os problemas, né, do capitalismo, porque afinal, se você deixasse o capitalismo correr solto, nunca que os donos das fábricas iam querer dar boas condições para os trabalhadores. Ia ser um ou outro, como Robert Owen, mas nunca daria certo, porque a maioria do mundo continuaria sendo capitalista e explorando os trabalhadores, e sempre tornaria o produto deles mais barato que dessas fábricas, porque as fábricas que preocupassem, as fábricas socialistas, vamos dizer assim, elas teriam que gastar mais para manter a qualidade de vida, e assim os produtos delas seriam mais caros e perderiam a concorrência no mercado, porque as pessoas comprariam sempre os produtos mais baratos. Então assim, Marx entendia que era utopia. Foi ele que falou que era utopia as ideias dos socialistas anteriores. Então eles entenderam que assim não funcionaria, que o mundo todo teria que se tornar, deixar de ser capitalista para que funcionasse uma sociedade mais justa. Esse Marx, ele foi e muito ajudado por um cara chamado Friedrich Engels, também alemão. E esse Friedrich Engels era filho de um burguês. O pai dele tinha uma fábrica de tecidos na Inglaterra, ele tinha muito capital, tinha dinheiro, ele investiu grande parte desse dinheiro na produção de Marx. Então Marx escrevia e Engels ajudava a publicar. Engels fez a correção, né, a adaptação para outras línguas, observações, escreveu parte das obras de Marx. Então eles são uma dupla. E Engels também criticava o socialismo utópico, dizendo que não era possível uma transformação da sociedade. Junto com Marx, eles defendiam a luta de classes. Eles diziam que só o trabalhador é que poderia transformar a sociedade e não os donos das fábricas, mas só os empregados que teriam que se unir e lutar para derrubar os donos das fábricas dos poderes, do poder político, do poder econômico, e tomar os meios de produção, né? E tomar as fábricas. Então esse socialismo ele é mais violento, ele é mais radical, vamos dizer assim. Ele é mais revolucionário. A palavra certa é revolucionário. Tem que virar o jogo. Ele falava, o trabalhador tem que virar o jogo, certo? Então Engels, ele propôs, junto com Marx, um socialismo que eles vão chamar de socialismo científico. Por que socialismo científico? Porque eles estudaram a economia do capital. Então eles foram estudar como era o lucro, como que funcionava o capitalismo, como que funcionava a exploração. Eles criaram um termo chamado mais-valia, mas enfim, eles escreveram um livro chamado Das Kapital, em alemão, Das Kapital. Alemão é uma língua bruta, né? Em alemão, o capital, né?
O Capital é um estudo sobre a economia capitalista. E eles estudavam a economia capitalista e propunham, num chamado Manifesto do Partido Comunista, ou Manifesto Comunista, eles propunham o fim da propriedade privada. As fábricas tinham que passar, na visão deles, do dono da fábrica, que investiu nela, para a mão do governo, e o governo poderia promover essa igualdade. E aí, acabou os socialistas? Não, tem mais. Vamos falar não de socialistas, vamos falar de anarquistas. Vai surgir alguns críticos dessa visão marxista, do socialismo científico. Alguns vão criticar e falar, tá louco? Você tá louco? Como que o governo vai poder controlar? A gente vai ter ditaduras. A gente vai ter governos que vão começar a controlar a produção e não vai dar certo, vai continuar existindo miséria. Eles falavam que, na verdade, tinha que ser dada a liberdade total para que os trabalhadores se organizassem de uma forma em que eles não aceitassem nenhum tipo de opressão. Então vai surgir o pensamento com Proudhon, esse rapaz que está aqui. Proudhon vai começar com o pensamento chamado de anarquista. E Proudhon foi o primeiro a falar, eu sou um anarquista. O que é anarquismo? Anarquismo é uma palavra que vem do grego. An quer dizer não, e arque quer dizer poder. Então não poder, é um modelo de sociedade pensado pelos anarquistas, onde não houvesse nenhuma forma de poder que controlasse as pessoas. Como assim controlasse as pessoas? Bom, esses pensadores anarquistas, eles diziam que cada pessoa tem seus dons, tem suas habilidades, tem seus gostos, e se a sociedade ela for bem educada, bem conduzida, essas pessoas vão, cada um vai ter um dom. Então um vai ser marceneiro, outro vai ser ferreiro, outro vai produzir tecido, outro vai produzir na agricultura, e eles vão poder cooperar sem necessidade de nenhum governo controlar. Eles vão poder cooperar para que a produção seja usada por todos. E assim, eles também, inclusive Proudhon é dono de uma frase que dizia, propriedade é roubo, quer dizer, a sociedade sozinha poderia se organizar para que a sociedade produzisse tudo que necessita e dividisse entre todos tudo que necessita, certo? E aí, essa ideia de que as pessoas poderiam cooperar vai ser a base do anarquismo, né? Vai ter outro pensador, Bakunin, russo, Mikhail Bakunin. Eles também foi um dos pensadores do anarquismo fundador, e a ideia dele era de que qualquer tipo de governo é absurdo, né? Ele acreditava numa liberdade completa, né? Que o ser humano deveria ser livre em sociedade, quer dizer, que cada sociedade deveria ter o direito de se organizar de qualquer maneira que achasse melhor e mais produtiva, e que assim as pessoas poderiam viver em condição de vida melhor. Teve também Kropotkin, outro russo, Kropotkin, sei lá como é que fala o nome dele. Russo também é uma língua violenta, né? Kropotkin, deve ser meio assim, cuspindo, escarrando. Enfim, esse russo, nasceu príncipe, ele era de nobreza russa, ele abriu mão da nobreza, né? E ele viajou muito, porque ele era grande estudioso, ele era biólogo, ele era geólogo, e ele foi um grande estudioso, esteve na Sibéria, estudou em vários lugares na Europa ocidental, oriental, e aí ele estudou várias coisas, e ele defendia a ideia do mutualismo, quer dizer, os seres, os indivíduos deveriam se ajudar mutualmente, ajudar uns aos outros, porque assim a sociedade progrediria e haveria menos miséria, né? Mas também contra a ideia de que deveria haver um governo que controlasse a produção, que as pessoas sozinhas, eles pensavam, né? As pessoas sozinhas poderiam organizar a produção. Bom, enfim, esse é o pensamento anarquista. Anarquismo, então, vai pensar que não deveria haver nenhuma forma de controle, que as pessoas sozinhas podem se organizar, e aí você vai ter uma produção mais voltada para as pessoas viverem melhor, né? Então, o anarquismo foi isso. Então, voltando aqui, vou fazer minha mágica aqui de novo. Vou fazer uma transição para os slides. E aqui nos slides eu vou voltar, vou retroceder lá para o começo. E a gente vai ter então
os pensadores socialistas utópicos, eles pensavam que nessa sociedade os donos das fábricas poderiam criar situações melhores para os trabalhadores. Depois a gente vai ter os socialistas científicos, né, Karl Marx e Engels, falando que não, que os trabalhadores mesmo que tinham que quebrar o pau e conseguir uma situação melhor de vida e tomar o Estado e tomar o governo, e as fábricas deveriam ser controladas pelo governo, a produção, né? E depois a gente vai ter os pensadores anarquistas falando que não, que o marxismo era loucura, porque era importante que as pessoas tivessem liberdade total para se organizar, e assim elas poderiam criar meios de vida mais confortáveis para todos os trabalhadores. Bom, resumindo, são pensadores do século XIX, né, pensando como tornar a vida dos trabalhadores menos miserável. E o pensamento deles influi até hoje, né? Até hoje existe uma briga ideológica muito grande entre os capitalistas e os socialistas, de maneira geral. O importante é entender que no final disso tudo houve uma associação, que é a Associação Internacional Socialista, aonde esses pensadores, os pensadores socialistas, os socialistas utópicos, os científicos e os anarquistas se reuniram para poder trocar ideias sobre como construir uma sociedade mais justa para os trabalhadores. E é a partir dessas reuniões que eles realizavam, né, a Internacional, tentando juntar os trabalhadores do mundo todo, tentando provar que os trabalhadores do mundo todo eram iguais, porque todos os trabalhadores do mundo eles eram explorados pelos capitalistas. Então esses pensadores socialistas e anarquistas, eles tentaram organizar para politicamente buscar a igualdade, uma igualdade maior ou melhores condições de vida para os trabalhadores que eram empregados nas fábricas, certo? Tem muita coisa aí que fica por fora, tem muitos pontos de vista divergentes. Aqui o que eu acho importante é a gente entender que existem pontos de vista ideológicos, né? Tem gente que defende totalmente o capitalismo, tem gente que defende o modelo socialista utópico, outros defendem totalmente o socialismo marxista ou científico, e outros defendem o anarquismo, enfim, e tem gente que defende coisas diferentes ainda, mas o importante é entender que existe essa divergência, só que a gente não pode fechar o olho para tudo que ocorreu, a gente precisa conhecer tudo que ocorreu. Então estudar essa parte da história é importante para entender que o mundo hoje tem muitos direitos para os trabalhadores, mas nem sempre foi assim. E se hoje tem direitos para os trabalhadores e tem melhores condições de vida para o trabalhador, é porque durante a Revolução Industrial teve também pensadores que defendiam não só o lucro das fábricas, mas também melhores qualidades de vida para os trabalhadores, melhores salários, escolas para os filhos dos trabalhadores, fim do trabalho infantil e etc. Cansei. Acho que vocês também estão cansados. Espero que vocês tenham entendido. E comenta aqui no vídeo com as dúvidas. A partir das dúvidas, eu vou tirar as dúvidas de vocês. Pode chamar no WhatsApp também, quem tem meu número. Boa quarentena para vocês. Até uma próxima.